Fato rápido, um estudo realizado pela Unicamp, USP e UFRJ revelou que o coronavírus infecta células do córtex cerebral, aquela superfíciezinha do seu cérebro. Alterações nessa região também são associadas ao Alzheimer e ao Parkinson. Além dos sintomas respiratórios, os avanços nas pesquisas têm revelado a alta capacidade de infecção do novo coronavírus, que pode levar a problemas em outras áreas do corpo, como o cérebro. Meu objetivo aqui não é te alarmar, não é causar aí um pânico ou qualquer sentimento desse sentido, mas sim te dar informações verificadas para que você possa se prevenir e até se recuperar de forma melhor, para você ter qualidade de vida. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Eu quero começar com a história do seu Anatólio José Rios, de 57 anos, um radialista que mora no México. Ele contraiu Covid-19 e chegou a ser entubado, chegou a ficar num estado bem sério. Felizmente ele foi se recuperando e os médicos resolveram tirar ele da intubação, dos respiradores, e a diminuir a sedação, para ele poder se acordar, se recuperar. E foi nesse momento que os médicos tiveram uma surpresa. O seu Anatólio começou a ver pessoas mortas espalhadas pela UTI. Além disso, ele também enxergou uma mulher vampiro. Além desses sintomas, o paciente também começou a imaginar que tinha pessoas armadas do lado de fora do hospital querendo matar ele. Fugindo aí das crenças espirituais, das relações que a gente possa imediatamente querer fazer nisso, a verdade é que o seu Anatólio começou a ter alucinações. O seu Anatólio é um dos muitos que tem aparecido cada dia mais com casos de recuperados que têm alucinações depois de superarem o coronavírus. E nesses casos tem surtos psicóticos, mudanças súbitas de humor e comportamento, entre outros sintomas aí da cognição. Cognição é a nossa capacidade comportamental, por assim dizer. Há também casos no mundo inteiro. A gente citou no México aqui, porque é um caso que eu achei interessante de relatar, mas tem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Na verdade, no estudo que eu relatei no nosso Fato Rápido, ele revelou que 92% dos pacientes que se recuperaram do Covid-19 tiveram alguma alteração cognitiva. Mas não entre em pânico ainda. Quase sempre esses casos são bem pequenininhos. É uma falta de memória aqui, um pequeno lapso ali, um problema de foco que com o tempo vai se recuperando. O que alerta a gente, na verdade, é o fato do coronavírus estar atacando outras células que não são do pulmão, que é algo que é pouco relatado e pouco explorado na mídia mais geral. Isso aí você vai encontrar mais em artigos científicos e em mídias especializadas em ciências. Como, por exemplo, a super interessante, que eu vou deixar a edição no fim desse vídeo aqui para quem quiser ler, que é uma linguagem mais simples para quem tem curiosidade. Eu vou relatar no fim desse vídeo aí para você poder acompanhar se quiser. Um ponto que tem incomodado os especialistas é como é que exatamente o coronavírus entra no cérebro. Não se tem uma certeza absoluta, tá? Nós estamos falando de estudos em andamento. A gente sabe que ele chega. Por quê ou como são coisas que estão sendo estudadas, mas como é que ele chega? Não se tem certeza. Mas os especialistas têm notado que as pessoas que têm coronavírus têm problemas de olfato, o que pode indicar que o coronavírus ataca uma área conhecida como epitélio olfatório, que fica dentro do seu nariz. Lá dentro ele ajuda você a sentir o cheiro das coisas. Mas para não ficar te enchendo com termos técnicos, com assuntos rebuscados, para te confundir sua mente, você entenda o seguinte: essa região, o epitélio olfatório, ela funciona como uma brecha de segurança para o cérebro. Como ela precisa enviar para o cérebro as suas informações do cheiro, quando entra algo no seu nariz e você sente o cheiro daquela coisa, aquela partícula ativa, ela entrou em contato ali com o seu epitélio olfatório e ele envia informação através do sistema nervoso para o cérebro, que vai processar aquele cheiro e dizer para você: isso aqui é um cheiro de rosa, isso aqui é um cheiro de chocolate. Então, essa região é pouco protegida justamente porque ela precisa enviar informação ali. E ela tem conexão direta com o nosso cérebro. Então, pode ser por isso que o coronavírus tem conseguido chegar ao cérebro da maioria das pessoas que são infectadas. E para complicar as coisas, e essa é uma informação que realmente você tem que se preocupar, as outras ainda nós estamos falando de sintomas leves, que é raro ter de alucinação. Mas o grande problema nisso é o seguinte: 98% dos medicamentos não são capazes de acessar o cérebro. Sim, é uma área tão blindada, tão protegida na maioria dos casos, que
que são pouquíssimos os medicamentos que chegam lá. Tem alguns que chegam sim, claro, né? Tem 2% aí que chegam, mas antibióticos, a grande maioria tem grande dificuldade de chegar no cérebro, tanto que quase tudo que você tem no cérebro, muitas vezes tem que operar. Eu não tô dando essas informações para te assustar, tá? Eu tô dando essas informações para te ajudar a se proteger, para você tomar precauções, para você ver quão importante é você se preocupar. Você dizendo assim, mas a taxa de mortalidade não é tão grande quanto os recuperados. É uma estatística, o problema é que se você não tiver nesse grupo, e só você se infectar, se recuperar, mas ficar com uma sequela cognitiva. Porque mesmo que a maioria das pessoas se recuperem, algumas sequelas, elas são irreversíveis, dependendo do grau de dano que você sofreu. E isso é algo preocupante, é algo que a gente está estudando ainda. Isso não foi notado só no Covid-19, mas também em outras versões do coronavírus anteriores. Isso é uma discussão que já foi notada há algum tempo, mas agora tem evidências para poder comprovar isso. Para não ficar te enchendo muito saco, eu vou ficando por aqui, mas se você quiser mais informações técnicas para validar, para você também trazer mais conhecimento para sua vida e ter sua própria opinião, basta consultar os artigos da Unicamp, da USP, da UFRJ e a edição 426 da Super Interessante. Caso você queira uma leitura mais fácil, com tudo já compilado, eles fizeram uma matéria muito legal e foi de lá que eu tirei a história do seu Anatólio, beleza? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não deixe de curtir esse episódio, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever se não fez isso. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado de coração mesmo. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.